Pergunta 655. Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso? Muito interessante essa pergunta, né? Hoje faz menos sentido. Até que não, né? Estamos aqui no Rio de Janeiro, mais conhecido como evangelistão. Uma pessoa que quer ser política no Rio de Janeiro, às vezes ela precisa ir num culto aí, de um pastor tal, numa igreja. Antigamente era necessário ver o político indo na missa. No passado, um cientista, ele poderia ter vários questionamentos, mas ele tinha que ser visto na missa. E aí? E se ele não fosse visto na missa, muito provavelmente ele iria para a panela, isto é, para a fogueira. Então, e agora? Será que merece censura? Claro que isso tudo depende do contexto, né? Na Idade Média, imagina, você está lá no Afeganistão estudando o Espiritismo. Você pode até estudar, mas talvez não vai externar, né? Talvez você vá lá no Ramadã com todo mundo. Não sei. Vamos ver a resposta. Vamos lá. Nisto, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. Não procede mal aquele que, assim fazendo, só tenha em vista respeitar as crenças de outrem. Procede melhor do que uns que as ridicularize. Olha só, hein? Porque então falta a caridade. Aquele, porém, que a pratique por interesse e ambição, se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. A Deus não se pode agradar os que fingem humilhar-se diante dele, tão somente para granjear aplauso dos homens. Então vamos lá, né? Então, procede mal aquela pessoa que ela depende. Às vezes ela vai para não constranger a sociedade. Às vezes ela vai apenas porque faz parte dali do estabelecimento da sua sociedade. Mas existem aqueles que vão, né, como tem relatos aí até em romances mediúnicos, né, a pessoa foi para a igreja porque era pobre, 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 de maré de si, como diria a música, e sabia que do ponto de vista social jamais se ascenderia. E sabia que o único caminho para ascender ali era entrar na religião. Então ela entrou na religião como se entra numa profissão. E todo mal que advenha desta escolha faz com que ela será punida mais para frente também. Então isso acontece também, são coisas diferentes. Então a pessoa vai ali primeiro porque é um protocolo. Existe aqui, não, preciso ganhar o voto dos evangélicos, então vai lá, se batiza. Eu preciso do voto dos católicos, vai lá, né? Se esses mesmos políticos que estão aí, se toda a sociedade brasileira se converter ao espiritismo, ele vai estar lá tomando água fluidificada, tomando passe, fotografado ao lado do médium tal. Por quê? Porque são interesseiros. O político brasileiro, ele reflete a nossa sociedade. Somos interesseiros, egoístas e mesquinhos. E os nossos políticos são assim também. Então essa é uma questão que a gente tem que entender, né? Não procede mal aquele que, assim fazendo, só tenha por vista respeitar a crença dos outros. Então, eu vou lá porque eu ajudei aquela comunidade é uma comunidade da igreja messiânica. E eles queriam fazer um culto, um louvor, não sei o nome que dá, em minha homenagem. Ou
E a gente vai lá, a gente não, o político vai lá e respeita, como pode ser na igreja católica, como pode ser num terreiro de Umbanda. Isso aí ele está respeitando. Outra coisa, não, eu preciso ir lá porque não posso perder meus votinhos. Esse faz por interesse. Então, das duas situações, o que diferencia? O móvel da ação. Então essa é a questão fundamental, porque o móvel da ação vem do ser. E do ser tem um pensamento íntimo chamado consciência.